paz do Senhor, juventude abençoada. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, nesta manhã de domingo, dia 29/11 de 2020, para estudar mais uma preciosa lição da nossa EBD. Quero lembrá-los que estamos estudando a revista que tem como tema Os Bons e Maus Exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. E a lição de hoje é a lição de número 9. Estaremos estudando um excelente exemplo, José, esposo de Maria, pai de Jesus Cristo. E o tema desta lição é José, fazendo a diferença, aceitando a Jesus. Quero então, queridos, dar boas-vindas a vocês e pedir que vocês estejam atentos, concentrados, com o coração aberto para que Deus possa estar ministrando ao coração de vocês nesta manhã. Aos nossos visitantes, familiares e amigos também são muito bem-vindos nesta manhã, ok? Quero lembrá-los para que se inscrevam no canal, quem não se inscreveu, curta este vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, tá? Para que mais pessoas possam estar sendo alcançados pela palavra do nosso Deus. Também, ao final, deixe um comentário lá, para que aumente as visualizações desse vídeo. Amém? Vamos então orar e pedir ao nosso Deus a direção, porque a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. É Ele que vai conduzir este momento, este estudo. Amém? Abaixe sua fronte e vamos orar. Pai eterno e Senhor Deus, nós te glorificamos e te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias não têm fim. Obrigado por essa rica oportunidade, mais uma vez, mais uma manhã de domingo, podermos, ó Deus, acordar e poder ser alimentados com a Tua palavra. Senhor, venha falar poderosamente aos nossos corações, ó Deus querido, através do estudo da vida de José, esse ótimo exemplo para nós, de homem, de pai, de esposo, de servo do Senhor. Senhor Deus, tira agora toda a dificuldade, tira agora, ó Deus, todo pensamento, ó Pai querido, que possa levar-nos a desviar, ó Deus, do centro da Tua vontade. Para que assim, meu Deus, o Senhor possa cumprir a Sua obra em nossas vidas nesta manhã. Assim eu oro gratos pela vida dos nossos irmãos, dos nossos visitantes, amigos e familiares que estão participando nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, jovens, peguem sua revista, peguem sua Bíblia e vamos juntos, mais uma vez, ser edificados com a palavra do nosso Deus. Lição número 9, José, fazendo a diferença, aceitando a Jesus. O texto do dia está lá em Mateus 1:19 e diz assim: Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. A síntese desta lição é a seguinte: Deus viu em José uma pessoa justa, a ponto de ser considerado o pai do Senhor Jesus Cristo. Então, o ponto central desta lição, irmãos, é nós vermos o que Deus fez na vida de José e por que Deus escolheu José para ser o pai terreno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. José era um homem justo, por isso Deus o escolheu para ser o pai terreno de Jesus. São 3 os objetivos desta lição. Primeiro, conhecer a vida de José antes de Jesus, ok? Então, quem era José antes da vinda de Jesus Cristo? Segundo, mostrar a vida de José como pai de Jesus. Como pai de Jesus, como que José foi? Como que ele exerceu a sua paternidade? Terceiro, apresentar José como modelo de obediência. Então, mostrar que José é um exemplo de obediência para cada um de nós nos dias de hoje, ainda nos dias de hoje. José foi um homem que recebeu em toda a história da humanidade, uma das mais nobres missões, ser o pai terreno de Jesus. Ele era um homem justo, temente a Deus, e recebeu a incumbência de educar Jesus. Deus falava com José e ele cumpriu tudo o que o Senhor determinava, salvando assim a vida do menino Jesus por diversas vezes. José amou Maria e a Jesus e lhe deu um lar saudável. Também não descuidou do ensino religioso,
Pois quando menino, Jesus foi levado ao templo para ser apresentado conforme os rituais da lei e quando tinha 12 anos, foi ao templo com seus pais. José teve uma importância muito grande no desenvolvimento físico, cognitivo, social e espiritual de Jesus. José teve uma importância muito grande no desenvolvimento físico, cognitivo, relativo, à capacidade intelectual de Jesus, social e espiritual do nosso querido e amado Jesus, como está lá em Lucas 2, 52. Meus amados, quero destacar aqui, enfatizar o legado de José para as nossas vidas nos dias de hoje. Então, quero aqui destacar para vocês 4 características, 4 aspectos positivos de José, para que nós possamos guardar. José era um homem íntegro, ele foi o pai terreno e legal de Jesus, ele era sensível à orientação de Deus e disposto a fazer a orientação de Deus, ele era obediente. E ele também era um homem trabalhador e amoroso. Então são 4 características, 4 pontos positivos de José. Prosseguindo, vamos ao nosso texto bíblico, que está lá em Mateus 1, capítulo 18, ao verso 25. Acompanhe comigo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Só para ajudar na frente nós vamos falar, desposado é o mesmo que noivo. Então José e Maria eram noivos. 19. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem, Maria, conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. E vamos agora para a nossa introdução. Fique atento a tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração nesta manhã. Para que o plano da salvação fosse concretizado, era necessário não apenas que o Filho de Deus assumisse a forma humana. Ele precisaria crescer em um ambiente familiar saudável, onde seus pais fossem tementes a Deus e conscientes de que haviam sido escolhidos para uma obra especial. Nesse aspecto, trataremos da pessoa de José, o carpinteiro escolhido por Deus para ser o pai do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nessa introdução quero destacar algumas coisas. Primeiro, Deus tinha desde a eternidade um plano de salvação, de redenção. Por conta dos nossos pecados, nós estamos condenados à morte eterna, porque Deus não pode ter o culpado por inocente. Por causa do pecado de Adão, toda a raça humana também é pecadora. Mas desde a eternidade, Deus preparou o seu Filho para poder vir na plenitude dos tempos, para poder cumprir o plano de salvação. Então, esse plano de salvação era o quê? Deus se revelar na forma humana, Deus encarnado. E ele faz isso na pessoa do seu único Filho, Jesus Cristo. Portanto, para que Jesus viesse, era necessário que Jesus fosse inserido dentro de uma família, para que Jesus tivesse uma mãe, para que Jesus tivesse um pai. Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele teve uma família, ele teve uma mãe e ele teve um pai. E esse pai de José
pai terreno de de Jesus, desculpa, esse pai de Jesus era José. Embora, meus queridos, Deus, né, Jesus fosse Deus, ele precisou de ser educado, disciplinado e admoestado na palavra de Deus, através das Sagradas Escrituras, por meio dos seus pais. Ele precisou ser ensinado uma profissão. Portanto, Deus escolhe José, o carpinteiro, juntamente com Maria, para poder cumprir esse propósito, para criar Jesus, para preparar Jesus, o nosso Salvador. Jesus precisou, meus queridos, de um ambiente familiar para se desenvolver. Ele precisou de uma referência de homem, de caráter, de pai. E esse homem que Deus escolheu foi José, um homem justo, como a palavra de Deus diz. Amém? Então nós vamos agora entender em cada tópico aqui alguns aspectos da vida de José e como Deus trabalhou na vida dele e de Maria para que o Salvador pudesse chegar neste lar. De pessoas que não eram perfeitas, obviamente, mas pessoas tementes a Deus, que amavam ao Senhor. Então vamos ao nosso primeiro ponto. José antes de Jesus é o primeiro ponto. O segundo ponto é José, pai de Jesus. E o terceiro ponto, exemplo de obediência. Então vamos ao primeiro ponto, José antes de Jesus. Primeiro subtópico, um noivo justo. Meus irmãos, o contexto em que José nos é apresentado no Novo Testamento corresponde a uma interseção com o Antigo Testamento. Mateus liga o Antigo Testamento com o Novo, dando continuidade ao texto por meio de uma genealogia. Então a gente dá uma parada aqui. Veja bem, aqui começa o Novo Testamento através, com o relato de Mateus, ok? No capítulo 1, com a genealogia de Jesus. E aí quando nós vamos ler o capítulo 1 de Gênesis, nós vamos ver no versículo 16, assim: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, há um link entre o Velho e o Novo Testamento para que se mostrasse que Jesus vinha da linhagem de Davi, para que Jesus mostrar que Jesus vinha da linhagem de um homem que fazia parte da linhagem de Davi. Depois vocês leem o capítulo 1 todo. Aqui está mostrando que Jesus ele era descendente de Davi por meio de José, embora fosse o seu pai adotivo. Então está aqui relatado no capítulo 1 de Mateus, versículo 16. E é importante destacar, meus irmãos, que entre o Velho e o Novo Testamento há o que nós conhecemos como período interbíblico. A voz profética ela ficou silenciosa, né? Houve um silêncio profético depois de Malaquias. E durante 400 anos não teve profetas de Deus falando. Após esses 400 anos aparece João Batista, que começa a profetizar, preparando o caminho para Jesus Cristo. Né? Lembrando que João Batista, ele era primo de Jesus. Ele veio um pouco antes, nasceu um pouco antes de Jesus, e ele teve uma função profética de preparar o caminho para o nosso Salvador. Portanto, o Velho e o Novo Testamento, eles são conectados, assim por dizer, ligados a partir, para que os judeus, né, especialmente os judeus, entendessem o porquê, né, dessa conexão, a partir dessa genealogia que Mateus relata, ok? Então, o Velho Testamento termina com Malaquias, a sua profecia, e aí há um período interbíblico, né, um silêncio profético ali, onde Deus não fala com o seu povo através de profetas, por 400 anos, e depois disso vem João Batista, já no Novo Testamento, né? Ali mostrando, preparando, né, a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo, ok? É importante destacar aqui agora também que José e Maria, eles eram noivos, né? Desposados, como a gente leu aqui no versículo 18, é o mesmo que noivos. E ser noivos naquele período, meus irmãos, era um compromisso de casamento. Eles praticamente já eram casados. Ou melhor, legalmente eles eram casados, tá? Mas eles ainda não moravam juntos como marido e esposa e não tinham relação. Mas já era um compromisso de casamento, sob pena se algum quebrasse, né, esse compromisso, sob pena de punição, ok? Então eles já eram, pela lei, ligados,
como marido e esposa. Então, desposado aqui são noivos com um compromisso de matrimônio, né, entre um e outro, ok? Prosseguindo no terceiro parágrafo aí. Mateus não comenta como a notícia da gravidez de Maria foi passada por ela mesma a José. O certo é que ela engravidou do Espírito Santo, como nós lemos aqui no relato, e precisou ter muita fé e confiança em José para dizer a ele que sua gravidez fora sobrenatural, pois mantinha sua virgindade. Dada a notícia, José pensou em deixá-la, como se explica naturalmente uma mulher virgem estar grávida. Seria mais honroso abandonar Maria e passar a história como um homem que, de alguma forma, não soube conter o seu ímpeto. Mas Deus viu em José uma característica singular. Ele era justo e não quis deixar que Maria ficasse mal falada. Ele não a abandonou, visto que recebeu a orientação divina de permanecer firme com seu compromisso de noivado. Meus irmãos, olha só. Quando José recebe a notícia, né, de que Maria estava grávida, caiu sobre ele um temor, porque no primeiro momento, se a Maria está grávida, então ela me traiu, ela adulterou, ela se relacionou com outro homem. Né? Então ali ele fica chocado, certamente. Embora em nenhum momento José ele duvidou da pureza, né? Ele duvidou de Maria, porque ele conhecia Maria, sabia que Maria era uma moça crente, uma moça que amava a Deus. Então ele recebe essa notícia, ele fica certamente com medo, preocupado, né? E aí ele tem uma reação de tentar, né, para tentar proteger a honra de Maria, para que ela não fosse difamada. Ele, no primeiro momento, ele intenta fugir, ele intenta sair, né, para longe, de forma secreta, como diz o texto, né? Ele pensou em deixar ela, mas não porque ele se acovardou, mas para manter a pureza, a honra de Maria intacta. Porque fugindo, pelo menos assim, eles, né, as pessoas pensariam que José não conseguiu se conter, José, ele não, né, foi um homem honrado para com Maria, ele teria desonrado Maria, e aí ele fugiu por esse motivo. Mas a culpa seria dele, né? Então ele tenta, nesse primeiro momento, por uma reação, né, assim por dizer, natural, para receber uma notícia, né, desastrosa, uma notícia catastrófica assim, na vida dele, ele tenta fugir e tenta deixar Maria. Mas por quê? Porque ele era um homem justo, né? Mas aí entra a ação de Deus. A primeira vez que Deus vai falar com ele, usando um anjo, através de um sonho, por um anjo, José vai ouvir e vai ver: José, fica tranquilo, não temas, porque o que está em Maria é obra do Espírito Santo, é fruto do Espírito Santo. Pode ficar tranquilo, então pode receber Maria, pode manter o seu compromisso com ela, porque eu estarei com vocês. Esta obra é fruto do Espírito Santo. E José, meus irmãos, ele, como um homem de caráter, um homem justo e obediente a Deus, ele mantém a sua palavra. No primeiro versículo nós lemos, versículo 18, fala do nascimento de Jesus, né? Que Maria, estando desposada com José, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E aí nos relatos nós vamos ver que o anjo avisou Maria: Maria, o que você está em você foi obra do Espírito Santo, né? Ela foi achado graça em Maria, né, a Bíblia fala que ela é agraciada, né? Porque ela seria a mãe do Salvador. Olha que coisa linda. Então, meus irmãos, José, como era um homem justo e de caráter, um homem obediente, como nós vamos ver aqui esse destaque da obediência de José mais à frente, ele decide ouvir a voz de Deus e ele entende o plano de Deus. Ele conhecia a palavra de Deus. Ele sabia, conhecia o Velho Testamento, sabia das profecias. Então ele compreendeu e ele decidiu assumir o compromisso que ele já tinha com Maria e estar junto com Maria para ser um participante nesta obra redentora, na obra de salvação da humanidade. Por quê? Eles estariam criando o Salvador, Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. E olha o que nós aprendemos aqui. Diante de uma notícia, irmãos, terrível,
no primeiro instante. Diante de uma notícia tão catastrófica, assim por dizer, na nossa vida, a nossa tendência é tomar atitudes precipitadas, decisões precipitadas, fazer um julgamento sem uma análise bíblica, sem uma análise coerente, sem uma análise calma da situação. Então, José, ele estava tomando essa decisão precipitada, mas Deus se revela a ele e mostra para ele, não, José, você deve receber Maria como sua esposa. Você deve estar junto com ela. Então, nós aprendemos aqui que antes de tomarmos uma decisão, mesmo que seja a notícia a pior da vida, que deixa a gente desestabilizado, nós devemos fazer o quê? Nos voltar para Deus, buscar a orientação de Deus, dar o tempo que Deus vai nos mostrar como devemos reagir a essa situação. Não sair tomando decisão, achando, pensando que aquela é a forma mais correta de responder àquela situação. Porque muitas vezes nós nos precipitamos e acabamos desonrando e desobedecendo a Deus por achar que aquela era a melhor decisão. Então é importante, irmãos, que assim como José, nós saibamos esperar em Deus, confiar em Deus, que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Prosseguindo. Um homem respeitador. A palavra diz que José, mesmo tendo recebido Maria como sua esposa, não a conheceu até que ela deu à luz. Ele teve respeito por Maria em sua gravidez, uma mostra clara de amor e de domínio próprio. Olha só que interessante. Então, José recebe Maria, aqui o versículo 24, fala assim, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Né? Então aqui ele recebe a sua mulher, né, Maria como sua mulher, porém, por respeito a ela, embora ele ali não teria problema ter relação com Maria, não estaria em pecado, mas ele por respeito a Maria, durante todo o período da gravidez, da gestação, ele não conheceu, ele não teve esse conhecer aqui, não ter relação com Maria, por respeito a Maria. Né? Ele soube ter controle, olha que coisa linda. Ele, por amar e por ter domínio próprio, dois frutos do Espírito, né? Ele exerceu o amor e o domínio próprio, não tendo relação com Maria, respeitando assim Maria nesse tempo de gestação, né? Ali do bebê, do menino Jesus. E olha só, enquanto em nossos dias jovens trocam intimidades sem estarem casados, atraindo para si problemas futuros de consciência e até doenças ou gravidez indesejada, José nos mostra um exemplo de justiça que foi vista por Deus nele. Por isso que ele foi considerado um homem justo. Ele respeitou Maria, respeitou o seu tempo, então ele teve domínio, teve controle, porque ele amava, ele conhecia Deus, ele tinha o Espírito Santo de Deus. Em qualquer fase da vida, querido, não apenas na juventude, o mundo oferece o sexo desregrado como fonte de prazer, sem informar aos seus praticantes consequências de seus atos. Mesmo entre os jovens que se declaram cristãos, é necessário que essas verdades sejam relembradas constantemente. Devemos guardar nossos corpos da prostituição, das relações sexuais ilícitas e de tudo que venha a ofender a santidade de Deus. Portanto, jovens, mais uma vez, aqui um alerta de Deus para vocês, para que vocês se guardem, para que vocês não se exponham ao risco de cair na tentação, de fornicar, de ter uma prática sexual ilícita antes do casamento. Portanto, é importante vocês fugir, né, das paixões da mocidade. Mais uma vez, a gente volta aqui para o tema da corte. A corte é uma forma de vocês se conhecerem, de orar, um tempo de aguardar no Senhor a resposta e sem ter esse contato abrasivo, esse contato que é como um furacão nessas emoções que traz, né, do toque da intimidade. Isso é uma forma de vocês se guardarem. Portanto, tenham cuidado para que vocês não atropelem as coisas e não sofram as consequências dessa prática antes da hora, antes do tempo. Né? Sejam como José, um homem de respeito, um homem que tinha controle, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus, ele tinha domínio próprio. E o caso de José aqui, ele poderia ter relação com Maria, mas ele a respeitou, né? Porque ela estava ali no período de gestação do bebê Jesus. O respeito de José para com Maria é digno de nota, meus queridos, pois vinha do temor que ele tinha para com Deus.
e para com suas orientações. Portanto, José era um homem, um jovem, que temia a Deus. Amém? Prosseguindo. Ponto 3, subtópico 3, um homem obediente. Obediência é uma característica que Deus espera ver em nós. E pela Escritura percebemos que José era um homem obediente. Ao saber da gravidez da sua noiva, quando pensou em deixá-la, voltou atrás em sua decisão por orientação do Senhor. Voltem comigo aqui, no versículo 19, capítulo 1, versículo 19. Então José, seu marido, né? Como eu falei, eles estavam desposados, noivos, mas já era um compromisso de casamento, né? Como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. No primeiro momento, José intentou deixar Maria. Ele ia fugir para não ferir a honra de Maria. A preocupação dele não era com a sua reputação, não era com a sua honra, era com a honra de Maria. Aqui ele mostra uma qualidade de um caráter reto e justo. Mas ele é obediente, uma vez que quando Deus fala com ele através do sonho, através de um anjo, que não era para ficar com medo, porque era obra do Espírito Santo o que havia em Maria. E aí, irmãos, ele não fica resistente. Não, e a minha honra, como é que vai ser? Não, ele não pensou nele, ele pensou em Maria. E aí, quando ele recebe essa notícia, né, através do sonho, ele fica tranquilo e confia no Senhor, sem preocupar com o que iriam dizer, ele obedece à obra de Deus. E aí ele volta atrás na sua decisão. Ele foi humilde. Ele voltou atrás na sua decisão. Aqui no segundo parágrafo vai relatar da obediência dos hebreus. Também quando na véspera ali da saída do povo do Egito, Deus manda eles matar um bezerro, matar, né, ali um cordeiro e pegar o sangue e passar nos umbrais da porta, para que quando o anjo da morte passasse, que ia matar todos os primogênitos, para que o primogênito da casa dos hebreus não morresse. Então eles obedeceram. E Deus salvou todos aqueles quantos foram obedientes, né, à palavra de Deus. E aí eu quero lembrar a vocês aqui algumas afirmações importantes para a gente estar refletindo acerca da obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então não tente sacrificar, não tente fazer coisas que Deus não pediu. Obedeça. É muito melhor. As consequências, elas serão graciosas. Embora na sua visão pareça que vai ser algo difícil, não, mas Deus, ele vai te honrar para passar por aquela situação a qual ele mandou você obedecer. A obediência gera bênção e não acrescenta dores. Falo isso muito para as minhas filhas. Obediência gera bênção e não acrescenta dores. Então, jovem, fazer a vontade de Deus, fazer o correto, é a melhor escolha. Não vai te trazer dano nenhum. Porque não importa o que as pessoas dizem ao nosso respeito, importa o que Deus sabe e diz ao nosso respeito. Isso sim é o que importa. Outra questão, obedecer é uma questão de escolha e parte de um coração que ama a Deus, um coração que é humilde, quebrantado. Muitas vezes, jovens, você vai ter que obedecer, mesmo não compreendendo completamente por que aquilo. Às vezes você vai estar meio assim, meu Deus, mas não faz sentido, e às vezes não faz. Porque é obra sobrenatural, às vezes é algo que está além do que nossos olhos podem ver, mas Deus sabe lá na frente. Né? Então, às vezes, uma corte, um namoro que não deu certo, você tem que buscar compreender em Deus que Ele está vendo lá além da curva, além da montanha, coisa que a gente não consegue ver. Então, obedeça. E uma vez que você se submete à vontade de Deus, Ele vai te ajudar a passar por aquele vale que você pensa que está passando. Ele vai te ajudar a chegar aonde Ele quer que você chegue. Às vezes vai doer um pouco, às vezes vai ser difícil, mas Deus tem um propósito, jovem. Então, obedecer é sempre a melhor escolha. E José deixa um exemplo de obediência. Ele não se preocupou com o que as pessoas iam dizer. Ele não foi orgulhoso em ter que voltar atrás na sua decisão. Porque a Bíblia relata que ele já tinha tomado uma decisão de fugir secretamente. Mas ele foi humilde e obediente. Ele voltou atrás. E aí, às vezes, a gente não quer voltar atrás porque nós somos orgulhosos. Isso é tolice. Se voltar atrás, queridos, é o mesmo que obedecer a Deus, se voltar atrás numa decisão,
numa postura é o mesmo que obedecer a Deus naquele caso, você deve fazer. Mesmo que as pessoas vão falar, vão criticar, não preocupe com isso. Faça a vontade de Deus. Do contrário, manter-se naquela posição. Não, já decidi, eu tenho pai, usa o argumento, eu tenho palavra e tal. Aí mantém uma decisão tola, vai sofrer consequências daquilo, por quê? Não foi humilde e não obedeceu a Deus. Então devemos obedecer a Deus, jovens, mesmo que isso manche a nossa reputação perante os homens, porque não importa o que os homens digam de nós. Imagina que José e Maria, irmãos, como foi na boca das más línguas da época? O que não falaram desses dois jovens? O que não difamaram? Só aqueles que eram crentes e entenderam, né? Porque crente não fala mal, não difama o outro, né? Então aqueles que eram crentes entenderam que as profecias estavam se cumprindo. Mas aqueles religiosos da época que não conheciam a Deus, as pessoas da época certamente devem ter apontado e falado mal de José e de Maria, né? Com certeza acusaram eles, porque foram impuros, né? Muitas, mas José não se preocupou com isso, nem Maria. Eles se preocuparam em obedecer e fazer a vontade de Deus. Então, jovem, faça a vontade de Deus, seja obediente, siga o exemplo de José. Amém? Vamos prosseguir? Ponto 2, tópico 2, né? José, pai de Jesus. Agora nesse tópico vamos falar de José como pai adotivo de Jesus. Quem era José como pai de Jesus? Quais exemplos que ele deixou para Jesus? Ele era trabalhador. O Oriente Antigo possuía um cenário econômico vivo e muitas profissões eram desenvolvidas. A carpintaria era uma das profissões da época e José era carpinteiro. Portanto, José era um homem simples, trabalhador, carpinteiro. Uma profissão que exigia dele muita habilidade artística, né? Também muito esforço físico para lidar com as ferramentas. Ele tinha que escolher a madeira adequada para poder talhar e fazer ali os móveis, até mesmo possivelmente ali os barcos da época tudo de madeira. Então José certamente também deveria fornecer serviço para esses pescadores, homens que navegavam, né? Então era um trabalho árduo, um trabalho difícil e de pessoas simples, né? José não era um homem rico, era uma família simples, uma família de baixa renda, assim por dizer, né? Ele não era um homem preguiçoso, ele honrou a Deus com sua profissão. Sendo pai adotivo de Jesus, ele deu-nos o exemplo de ser um homem que agradava a Deus. Portanto, aqui nesse ponto, vai nos trazer algumas lições acerca do trabalho, né? Independente do trabalho que você exerce, jovem, você deve exercer com excelência. Ao invés de ficar reclamando ou tentando, né, ser o que o outro é, o que Deus para o outro, faça o seu melhor. Né? Uma vez alguém perguntou, né, para um pregador, ele era um sapateiro, né, uma pessoa que fabricava sapatos, e perguntou: como que eu devo honrar a Deus no meu trabalho, na minha profissão? Disseram para ele, um pregador, né, homem de Deus, disse para ele: faça o melhor sapato e venda por um preço justo. Ou seja, faça um excelente trabalho e seja justo, né, na hora de você vender aquilo. Então, faça o seu melhor, dê o seu melhor, seja trabalhador. E olha o que a Bíblia nos fala. Eu vou ler aqui um texto do Novo e do Velho Testamento acerca do trabalho. Paulo, aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10, Paulo diz assim, ó: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Então, palavra de Deus diz que quem não gosta de trabalhar também não deve comer. E existem muitos nos dias de hoje, dessa geração, que não gostam de trabalhar, querem ficar nas costas dos pais e das mães, né? Só quer ficar ali, tendo tudo na mão, não trabalha, nem sequer ajuda em casa. É necessário trabalhar, jovens. Deus se agrada nisso. Então, quem não gosta de trabalhar, não deve comer também. Isso é muito sério. Olha o que Provérbios 6 diz. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Né? O pregador está falando para a gente aprender com a formiga, porque a formiga ela trabalha na época do verão para poder, no inverno, ter o que comer.
Então assim devemos ser nós, olhar para as formigas e seguir o exemplo delas, trabalhar, né, ser prudente, ser econômico para que nos tempos difíceis, para que você tenha provisão diária e também nos tempos difíceis de adversidade, como temos passado hoje, você tenha o seu pão, o seu sustento. Então devemos aprender com a formiga. E aqui eu faço um alerta a vocês, mais uma vez, né? Vocês vão fazer uma escolha em breve. Então você, tanto moça quanto moço, você deve olhar essa característica naquele qual você está tendo como pretendente, por quem você está orando. Olhe se ele é trabalhador. Isso é muito importante. Se ele é crente, servo de Deus, ele vai ser trabalhador. Então, às vezes você não conseguiu perceber, mas olhe se ele é trabalhador. Olhe se ele ajuda em casa, olhe se a moça ajuda em casa, jovem. Olhe se ela gosta de ajudar a mãe a cozinhar, a lavar, a passar, né? Observe isso, porque se ele for um preguiçoso, se ela for uma preguiçosa, você vai passar mal, vai passar necessidade, vai sofrer, tanto um quanto o outro. Então isso aqui é uma exortação tanto para os moços quanto as moças. Olhem, observem, se vocês não são trabalhadores, se são preguiçosos, passem a obedecer a palavra de Deus e sejam trabalhadores. Suar a camisa, se exercitar para poder ter o pão de cada dia, que ele não cai do céu. Tem que se esforçar. E esse é um aspecto importantíssimo para vocês observarem. Assim como José era trabalhador, nós devemos ser trabalhadores também, porque Deus não tem prazer no preguiçoso. E uma informação, né? Algo que aprendemos com o pastor Jair recentemente, que no céu nós trabalharemos, então o céu é para a gente trabalhadora, é para a gente que gosta de trabalhar. É lógico que descansar é importante, é necessário também, tem os momentos, mas nós devemos trabalhar no dia a dia, para o nosso sustento, trabalhar na obra, no reino de Deus. Né? Eu fico feliz quando eu vejo os jovens aqui trabalhando na cozinha, né? A gente até brinca quando aqueles estão lá na cozinha, a gente fala, esses aqui são aqueles que estão demonstrando qualidades para serem ótimos esposos e esposas, né? É verdade. Né? Aqui vai ser demonstrado aqueles que serão bons e boas esposas, por quê? Porque gostam de trabalhar, gostam de ajudar, cooperar com a obra de Deus também. Isto é importante. Então olha esse aspecto e vamos aprender com José, que era um homem trabalhador. Avançando, jovens, segundo subtópico, José cumpriu o papel de ser pai adotivo de Jesus, né? José pode ser considerado o primeiro homem a aceitar a Jesus. Olha que interessante. E o Filho de Deus encarnado precisaria de um exemplo de pai. Pense no trabalho que pode ter sido ajudar a cuidar de um bebê, ensinar Jesus a falar, a obedecer, a ter respeito pela lei de Deus e pelos costumes de seu povo. O papel de pai de Jesus foi cumprido por José, com excelência. Sobre ele estava a responsabilidade com Maria, de educar Jesus, dar a ele uma profissão e o nome de Jesus conforme a orientação de Deus. Olha que interessante, jovens. José teve uma função como pai adotivo de Jesus, como pai terreno de Jesus, de ensinar Jesus todas as coisas. Presta atenção, Jesus, ele tinha uma dupla, ele era homem e Deus ao mesmo tempo, certo? A natureza divina de Jesus, a gente até estudou isso, né? Uma revista sobre a deidade e a humanidade de Jesus. A parte humana de Jesus precisava de ser trabalhada. Jesus, ele veio como nosso Salvador, mas ele precisou de crescer num lar, ser ensinado, ser educado, ser ensinado na palavra de Deus, instruído na palavra de Deus. E José exerceu esta função junto com Maria com maestria. Tanto é que nós vamos ver relato bíblico de Jesus com 12 anos, quando eles levam ele ao templo, ele estava lá ensinando os doutores. Por quê? Simplesmente porque, como Jesus também era Deus, ele recebeu essa revelação e aí começou a discutir com os doutores da lei? Não, porque José, ele teve trabalho, mas Maria, de ensinar Jesus, de corrigir Jesus, de disciplinar Jesus, de ensinar a ele a palavra. Deu trabalho, né? Então esse aspecto humano de Jesus precisou de ser trabalhado, o aspecto físico, alimentar Jesus, né? Jesus, ele aprendeu a profissão com seu pai, que era carpinteiro. Portanto, Jesus aprendeu a ser um trabalhador com seu pai, ele aprendeu um ofício com seu pai. E mais importante, ele foi ensinado. José levava Jesus para os cultos da quarta, para os cultos da sexta, do sábado, do domingo, para EBD. José e Maria não perdiam uma não, irmãos. Tanto é que Jesus, ele
né? Ele demonstra isso aos 12 anos já. Eles deram um nome para Jesus, assim como Deus ordenou. O Deus conosco, Emanuel, Deus conosco, é o significado. Olha que coisa linda. Então, Jesus necessitou ser instruído. José conhecia muito bem o Pentateuco. Ele conhecia esse versículo aqui que está em Deuteronômio 11, 19, que diz assim: ensinai os mandamentos do Senhor aos vossos filhos, conversando acerca deles quando estiverdes sentados em casa e nos momentos em que estiverdes andando pelos caminhos, ao deitardes e quando vos levantardes para um novo dia. José conhecia muito bem essa palavra, ele conhecia a lei de Deus, ele sabia que Deus tinha instruído os pais a educar e ensinar os seus filhos. José e Maria, eles foram exemplares na educação de Jesus, no ensino de Jesus. Não ache que Jesus simplesmente, de uma forma sobrenatural recebeu tudo isso. Embora ele era homem Deus, mas ele precisou ser desenvolvido esta parte em Jesus. Amém? Então José cumpriu o seu papel como pai adotivo de Jesus. Ele amou Jesus, ele reconheceu Jesus, ele junto com Maria se esforçou, se esmerilhou, né? E a Bíblia não relata de forma clara isso, mas é possível que José não tenha vivido até a idade adulta de Jesus, provavelmente ele morreu antes, mas mostra-nos que na mais tenra infância de Jesus, José tinha se dedicado, tinha trabalhado, tinha ensinado Jesus dia após dia, em todos os momentos, como a palavra de Deus nos ensina. E eles tiveram êxito, tiveram esta alegria. José sempre estava ao lado de Jesus, instruindo Jesus e ensinando Jesus. Olha que coisa maravilhosa, que exemplo para nós, meus irmãos. Ponto 3, subtópico 3, um exemplo de adoção. José acreditou tanto no plano de Deus que adotou Jesus como seu verdadeiro filho. Ele seguiu as orientações divinas para que Jesus fosse protegido e tivesse um lar. Ele não se rebelou contra Deus, alegando que, já que Jesus era o filho de Deus, Deus que cuidasse de seu próprio filho. Não, ele não fez isso. José, irmãos, entendeu que cuidar do bebê Jesus, antes mesmo que ele nascesse, cuidando também de Maria, mantendo seu matrimônio e seu compromisso, era a vontade de Deus para a sua vida, e ele seguiu o plano de Deus. Não é sem motivo que o Senhor diz que José era um homem justo. Então José adotou Jesus em todos os aspectos. Ele amou Jesus, ele cuidou de Jesus como seu próprio filho. Por quê? Porque ele era um homem temente a Deus. Ele compreendeu a palavra de Deus. Ele sabia que Deus havia escolhido ele para ser participante, irmãos. José, ele tinha essa consciência. Eu fui escolhido por Deus para ser participante do plano de salvação da humanidade, dos pecadores. E ele se dedicou nessa missão, nesse projeto glorioso que Deus tinha colocado na mão dele. Portanto, ele adotou Jesus mesmo antes de Jesus nascer. Mesmo antes de Jesus nascer. E sabe qual o maior ensino, como pai adotivo de Jesus, qual o maior ensino que ele deixou para Jesus? Ele amou Maria. Ele amou Maria. Então, se um pai quer mostrar para um filho amor, ensinar a um filho algo, ame a sua esposa. Porque amar a esposa é a maior demonstração, ou é a melhor forma de ensinar e falar para um filho que você ama ele, que você deve ouvir ele, que você deve seguir os seus exemplos. José amava Maria, irmãos. Desde o início, desde antes de Jesus vir, ele já demonstrava um respeito, um afeto, um amor por Maria, através das suas atitudes. José, então, ele amava Maria, e esse foi um grande ensino para Jesus, porque Jesus via o amor entre eles e via como José prezava pela vida, pela honra, pela vida de Maria. José amava Maria. Então, quando vocês vierem a serem pais, moços, a melhor forma de você falar para o seu filho que você o ama é amando a mãe deles. É cuidando, zelando da mãe deles. Assim como
a palavra de Deus nos ensina: vós maridos, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. José, embora isso ainda não estava escrito no tempo de José, mas ele já conhecia e temia a Deus e sabia que ele devia amar a sua esposa. Isso foi um grande ensinamento para o seu filho adotivo, Jesus. E eu quero deixar uma palavra aqui, meus irmãos, para os pais e mães solteiros. Vocês precisam de ter mais cuidado ainda na escolha do seu futuro cônjuge. O moço, a moça a qual você vai escolher deve ter o seu filho com apreço, com amor e carinho, deve adotá-lo como filho também. Então esse vai ser um grande indicativo se esse ou essa é o escolhido, a escolhida de Deus para você. Então ore a Deus, peça a Deus esse discernimento, vocês que são pais solteiros, para que quando quando você for escolher, na orientação de Deus, essa seja uma característica, esse seja um critério, que essa pessoa, a qual diz que te ama e quer ser fiel a você, ela também adote o seu filho. E mesmo como um filho adotivo, mas que esse filho seja um filho amado, um filho querido, assim como José amou Jesus. Amém? Observem isso, para que vocês saibam fazer uma escolha sábia e certa, de acordo com a orientação de Deus. E eu fecho esse ponto destacando aqui acerca da doutrina da adoção. Olha que coisa linda. Eu quero lembrá-los, meus queridos, que nós somos filhos de Deus porque Ele nos adotou. Porque todos nós nos rebelamos contra Deus por causa do pecado. Somos criaturas, mas para sermos filhos temos que obedecê-lo. E aí Ele nos adota como filhos. Ele nos adotou desde a eternidade. Ele nos elegeu em Cristo e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, como está em Efésios capítulo 1, versos 4 e 5. Portanto, meus irmãos, nós somos filhos de Deus por adoção. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Ou seja, tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, Ele deu para o seu filho. O universo, todas as coisas, a igreja eleita, Ele deu para o seu filho, como noiva. Nós então somos a igreja que Deus deu para o seu filho. E nós, como filhos por adoção, nós vamos ser herdeiros com Cristo de todas as coisas e junto com Ele reinaremos. Então, acerca da adoção, lembre-se, nós somos filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Olha que promessa linda e maravilhosa que Deus nos faz através do seu Filho Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos prosseguir, finalizando para o terceiro tópico. Exemplo de obediência. Ponto 1, por sua obediência. Deus cumpriu sua promessa, por sua obediência, Deus cumpriu sua promessa. Deus não deixou de registrar em Mateus 1:22 que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Esse texto coincide com o anúncio da gravidez de Maria e o propósito do nascimento de Jesus. No capítulo 2:15 é dito por Mateus que José, tendo ido para o Egito por orientação divina, retornou de lá por ordem igualmente divina. Nesta feita, cumprindo a palavra que diz: do Egito chamei meu filho. Olha só, José, meus queridos, ele proporcionou através da sua obediência que a palavra de Deus, as profecias de Deus, elas se cumprissem. Então, mais uma vez, José é destacado aqui pela sua obediência, tá? Mais uma vez, no segundo texto, Mateus 2:23, mostra Jesus ainda pequeno sendo levado para a região da Galileia, a uma localidade chamada Nazaré, cumprindo o que fora dito pelos profetas no Velho Testamento. Ele será chamado Nazareno, Mateus 2:23. Estes textos mostram uma conexão entre a obediência de José e o cumprimento da profecia. Ele obedeceu, e a cada movimento realizado, Deus ia cumprindo aquilo que havia falado pelos seus profetas. Meus irmãos, José, por sua obediência, foi um instrumento de Deus para que as profecias fossem se cumprindo. José obedeceu.
José, ele, à medida que ele obedecia, Deus foi dando a nova instrução. Agora faz isso, José. Agora faz isso. Agora vai para o Egito. Agora volta para Israel. Agora vai para Nazaré. E aí, Deus vai encaixando as peças, vai encaixando as coisas no lugar. Por quê? José estava em obediência. Quero frisar essa frase aqui. Ele obedeceu e a cada movimento realizado, Deus ia cumprindo aquilo que havia falado pelos seus profetas. Então ele obedecia, Deus cumpria a sua profecia e dava a nova instrução. Ele obedecia, Deus cumpria mais uma profecia, porque Deus é fiel à sua palavra. Ele não é Deus de mentir. Ele obedecia, Deus cumpria a sua profecia. Ponto subtópico 2. A obediência substitui o medo. A cada vez que Deus falava com José, vemos que a obediência substituía o receio, o medo. Ele obedeceu a Deus recebendo Maria como sua esposa, levando o menino Jesus para o Egito e depois saindo de lá para a Galiléia. Sua fidelidade para com a orientação de Deus lhe trouxe não apenas o livramento para si e sua família, mas também garantiram outras orientações do Eterno. Então, ao invés de nós ficarmos com medo, nós devemos obedecer. Substitua, jovem, o medo pela obediência. Se você obedecer, você vai fazer o que agrada a Deus e você vai fazer o que é certo. E aí você vai ser levado a se libertar desse sentimento de medo. Porque quando a gente tem medo, a gente fica estagnado, a gente não consegue enxergar as coisas com clareza. A gente não consegue entender o que está acontecendo. Assim como José obedeceu, substituindo o medo pela obediência, assim também Deus quer que nós sejamos obedientes. Devemos trocar o medo pela obediência. E aí, à medida que você obedecer, Deus vai continuar se revelando a você. O próximo passo, o próximo plano que Ele tem para a sua vida. Sejamos obedientes como José. Deixemos de lado todo o medo. Porque o medo trava, o medo atrapalha, o medo nos estagna naquele lugar e nós não conseguimos progredir. Não há medo, irmãos. Não deve haver, espaço para o medo em nossa vida. Nós devemos confiar, exercitar a nossa fé e crer que Deus está conosco nessa empreitada, nessa jornada. Último subtópico, o papel do sobrenatural na vida de José. E aí eu quero trazer aqui o resumo desse tópico. Deus fala com José através de sonhos, Deus manda no sonho, um anjo aparece para José e dá a ele as orientações, as instruções. Primeiro, a primeira orientação, para ele não ter medo de receber Maria como sua esposa, lá em Mateus 1:20, porque o que ela tinha em seu ventre era fruto, tinha sido concepção do Espírito Santo de Deus. Segundo sonho, era para eles fugirem para o Egito, para proteger Jesus de Herodes. Herodes, quando ficou sabendo do nascimento de Jesus, ele queria matar Jesus, porque ele não queria perder, ele achava que Jesus ia tomar o trono dele. E aí, quando ele pede os magos para poder avisar onde Jesus estava, exatamente o que ele queria adorá-lo, era mentira pura. Está no relato aqui de Mateus. Ele queria, na verdade, matar Jesus. E os magos recebem uma revelação divina para não informar a Herodes a localização de Jesus, porque ele queria, na verdade, matar Jesus. E quando Herodes descobre que os magos tinham ludibriado ele ficou furioso e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Olha que homem cruel. Por quê? Porque ele queria, na verdade, matar Jesus. Então ele achava que mandando matar todos os meninos de 2 anos para baixo, ele estaria matando Jesus. Mas Deus tinha um plano, irmãos. E aí José, ouvindo a voz de Deus, obedecendo a Deus, ele vai para o Egito. E aí ele protege Jesus, o nosso Salvador. Ele protege Maria. E ele vai para o Egito, passa um tempo lá até que Herodes morresse e depois ele pudesse voltar. E aí, na terceira vez, ele volta para Israel, capítulo 2, verso 20. Obedecendo a voz, mais uma vez, de Deus, que Deus já havia mostrado a ele no sonho. E no quarto, ele vai para Galiléia, para Nazaré, porque a palavra de Deus fala que, por profecia, que ele seria chamado de Nazareno. Portanto, ele tinha que crescer ali naquela região de Nazaré, uma região pobre ali de Israel, da Galiléia. Então José, ele ouve a voz de Deus,
né, e ele cumpre, né, o sobrenatural na vida de José acontece porque ele foi obediente, ele ouviu a voz de Deus. E aí, através dos sonhos, Deus se revela a ele, né? E a cada mudança, José garantia que a sua obediência influenciaria o plano de salvação, preservando a vida de Jesus. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que privilégio de José. É isso mesmo. José teve um papel fundamental no plano de salvação. Não que, né, José fosse um ponto central, não. A salvação era exclusivamente por intermédio de Jesus Cristo. Porém, a missão que José cumpriu juntamente com Maria foi fundamental neste plano, protegendo Jesus, ensinando Jesus, educando, guardando, instruindo ele na palavra. E glória a Deus que essa foi uma missão bem sucedida por José, demonstrando o seu caráter, sendo um homem justo, um homem bom, um homem obediente, um homem amoroso que foi para com Jesus. Glória a Deus, irmãos. Eu quero fechar esse ponto dizendo o seguinte: José tinha uma vida estabilizada e ele abriu mão da sua vida profissional ali naquele lugar. Ele precisou deixar a zona de conforto e ir para o Egito, né? Procurar um lugar com Maria para que Maria pudesse ter o filho e depois ir para o Egito. Então foi algo desconfortável do ponto de vista de quem está tranquilo no seu lugar. Então assim somos nós também. A gente precisa de muitas vezes sair da nossa zona de conforto, obedecendo a Deus, às vezes tomar uma atitude que precisa de mexer com a gente. José, ele saiu da zona de conforto, obedeceu a Deus, mas Deus cuidou dele, de Maria e de Jesus. E o plano de Deus não se frustrou. Jovem, às vezes obedecer a Deus parecerá uma jornada difícil, de grande risco. Mas tenha certeza, se você tiver fé em Deus e for obediente, Deus vai fazer com que você seja bem-sucedido na sua obediência. Sempre, sempre, jovem, obedecer será a melhor escolha. Amém? Antes de concluir essa lição, eu quero dar a oportunidade nesse momento de vocês ofertarem na casa de Deus. Que você possa ser fiel ao Senhor, adorar o Senhor, cultuar o Senhor neste momento, com seu dízimo, sua oferta, seu voto. Vocês que são os nossos convidados, visitantes, se quiser também abençoar esta obra para que ela continue expandindo, vocês têm total liberdade para fazê-lo também neste momento. Então este é o momento de você ofertar na casa de Deus. Eu quero concluir. Jesus, embora fosse Deus, dependeu da vida de obediência, amor, zelo e dedicação de seus pais para que sua missão fosse cumprida. Muitos foram os perigos de morte que Deus livrou Jesus através da obediência de seus pais, especialmente da obediência do líder daquela família, de José. José, meus queridos, influenciou Jesus amando, temendo e obedecendo a Deus. Influenciou Jesus amando a sua mãe e também sendo um excelente profissional, um excelente carpinteiro e sendo um homem de caráter e de coragem, porque se ele não tivesse coragem e temor de Deus, ele não teria tomado aquelas decisões que com certeza contrariou a muitos naquela época. E mais uma vez, José teve uma participação muito importante no plano de salvação da humanidade, porque ele cuidou, protegeu e ensinou o Salvador, Jesus Cristo. E aí eu quero perguntar para vocês, qual o exemplo que José deixa para você? Compartilhe aí no chat. Qual o exemplo que José deixa para a sua vida, jovem? José, quero lembrar vocês que o texto, nessa lição, destaca várias qualidades deles. Gostaria que você refletisse nisso. Amém? E mais uma recomendação. Que vocês pudessem assistir, né? Vai estar aí um link aí. Vocês pudessem assistir o sermão do pastor Jairo, o melhor pai do mundo, falando justamente acerca da vida de José. Para você refletir um pouco mais sobre este grande homem de Deus, que teve uma grande, nobre e especial missão de criar, junto com Maria, uma grande mulher, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Assista essa mensagem depois, vai ser muito edificante para a sua vida também, em complemento a essa lição de hoje. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus por este tempo maravilhoso que Ele nos proporcionou para que pudéssemos aprender mais um pouco da palavra de Deus, mais um pouco da vida de José, esse homem justo, bom, esse homem piedoso, que Ele usou para adotar e ser pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abaixe sua fronte. Pai, nós te agradecemos e te glorificamos, porque através da vida de José,
nós aprendemos, ó Deus, como amar ao Senhor e ser temente ao Senhor, a ser justos, ó Deus. Ó Deus, José poderia, ó Pai querido, ter, pela lei, pelo costume da época, Senhor Deus, ter abandonado Maria, e Maria poderia ter sido penalizada. Ó Deus querido, mas ele foi um homem justo, misericordioso. Ele entendeu o propósito e o plano do Senhor. Ele foi fiel ao Senhor, ele foi fiel aos teus propósitos. E ele amou Maria, cuidou de Maria, amou e cuidou de Jesus. Louvado seja o teu nome pela vida de José. Que nós possamos ser como ele, ó Deus. Que nós possamos seguir o seu ótimo exemplo, ó Pai. Para que possamos crescer em graça e conhecimento do Senhor, fazendo assim a sua vontade, vivendo em obediência. Porque é assim que o Senhor se agrada, quando nós obedecemos. Eu louvo ao Senhor, ó Deus, pela vida de cada jovem, de cada um que participou desta aula, de cada um, ó Deus, que esteve atento neste momento, que o Senhor possa recompensá-los, que o Senhor possa, ó Deus, dar a direção a eles em tudo que eles forem fazer, ó Pai. Ajudá-los a tomar as decisões corretas. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus amados, pela atenção. Deus abençoe grandemente a vida e a família de vocês. Até a próxima EBD.